Gente, hoje é dia de Met, Metropolitan Museum of Art. O Met fica localizado aqui em Upper East Side, coladinho no Central Park. Ele foi inaugurado em 1872 e conta 5.000 anos de arte através de 2 milhões de obras. E, gente, por incrível que pareça, era uma das atrações que a Bela estava mais ansiosa para conhecer. Vocês acreditam? Bela, o que você mais quer ver aqui no Met? O Templo de Endor, a Morte de Sócrates e o George Washington atravessando o rio do Delaware. É isso aí, gente. Vamos? Escolhe um livro, amor, aqui pra você. Ó, tem Edgar Degas, tem Van Gogh. Van Gogh. Tem várias coisas. O museu dele. Qual é o seu quadro favorito do Van Gogh? A Noite Estrelada. Ai, que lindo. Ali tem uma múmia. Vamos lá, mostra pra mamãe a múmia. Gente, essa é a morte de Sócrates, de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David foi um pintor neoclassicista, assim, muito ativo durante a Revolução Francesa e depois pintor da corte de Napoleão, né? E aqui ele retrata os últimos momentos de Sócrates, né? Sócrates foi condenado à morte, foi forçado a tomar um veneno chamado cicuta, por corromper os jovens, né? Aí você vê que o autor fez o Sócrates super atlético, né? Ele já tinha 70 anos de idade na época. Repara, gente. E aos seus pés está Platão, o seu discípulo, desolado, tá vendo? E Platão era quase 40 anos mais jovem do que Sócrates, e o Jacques-Louis David fez ele assim, ó, um senhor de idade parecendo até mais velho do que o Sócrates. E esse é um dos meus quadros favoritos aqui do Met, e para mim é uma dádiva que a Bela possa estar contemplando aqui comigo. Gente, essa é a Negação de São Pedro de Michelangelo Merisi, o Caravaggio. Caravaggio, para mim, foi um dos maiores pintores de todos os tempos e, sem dúvida nenhuma, o maior pintor do barroco. Ele é o pai desse sombreado, né, do tenebrismo, do caravagismo. Ele teve uma vida super conturbada, né? Foi o queridinho da Igreja Católica, duelista, foi preso várias vezes. E em 1610 ele morreu por uma causa assim, misteriosa que o pessoal não sabe direito até hoje. E aqui ele mostra a negação de São Pedro. São Pedro negou 3 vezes que era discípulo de Cristo, e é por isso que o Caravaggio fez esses 3 dedos apontando para São Pedro, né? Os 2 dedos da mulher e o do soldado romano. Pai, eles são sereios. Esse daqui, ó. Que parece um sereio. Aquele dali deve ser um monte de
Isabela num lugar como esse, no museu, numa galeria, a gente não faz isso com o intuito que ela seja uma criança prodígio. A gente quer que ela tenha o discernimento que uma criança da idade dela tem num lugar como esses, né? A nossa sorte é que a Bela é muito esperta, né? Ela pergunta, ela se interessa. Talvez seja um pouquinho por osmose, né? De tanta gente falar sobre essas coisas desde que ela era pequenininha. E o pouquinho que a gente sabe, a gente tenta passar para ela, mas na verdade o gostoso mesmo é quando a gente aprende junto, né? Parada aqui no museu para comer um lanchinho, né, neném? Um croissant gostosinho, ó, uma manteiguinha, para voltar pro conhecimento, né, amor? Olha, papai, Van Gogh. Minha filha, olha aqui, ó. Tudo isso aqui é Van Gogh, ó. Você não quis conhecer o Van Gogh? Aí, ó. Gente, o Van Gogh dispensa comentários, né? Mas é sempre bom a gente falar um pouquinho dele, que ele, acho que na cultura pop, é o pintor mais famoso que existe, né? Ele teve aquela vida super conturbada dele, coitado. Morreu jovem, né? Com 37 anos de idade, em 1890. E sempre foi infeliz, nunca vendeu quadro em vida. Ele só foi ser reconhecido mesmo alguns anos depois, né? Da sua morte. Infelizmente, né? Porque se ele não tivesse morrido tão jovem, imagina quantos mais quadros ele teriam deixado pra gente, né? E pra eternidade aí, né? Pra posteridade. Gente, chegou a minha área, que é a área do balé de Edgar Degas, um dos meus pintores e escultores favoritos, pelo fato também dele esculpir e pintar muitas bailarinas. Na época em que ele estava no auge, era muito comum os pintores fazerem muitas bailarinas, porque elas estavam no auge, eram objeto de desejo tanto das mulheres quanto dos homens, então ele tinha esse interesse. E essa daqui é a pequena dançarina de 14 anos. Essa menina se chamava Marie, que posou para ele. Ela era filha de uma lavadeira, a qual ele conhecia e posou para ele. E originalmente ela era feita de cera. E olha só que legal, gente, repara nos detalhes. Olha o pezinho dela na quarta longe, vem cá. Esse quadro aqui é um dos meus favoritos do Edgar Degas, é a sala de aula, né? A dance class de balé. E você pode reparar que em cada quadro dele, cada pintura dele, ele está numa perspectiva diferente. Essa daqui é como se ele estivesse olhando a aula, vem cá ver. Olhando a aula de fora, olha que legal. Agora vem nessa próxima aqui, ó. Essa daqui são as duas bailarinas praticando, fazendo uma aula de barra. Reparem nos detalhes, é como se ele estivesse na visão do professor. É como se ele fosse o professor, a professora. Olha só que incrível. E esse daqui são as dançarinas em verde e rosa. Repare como se ele estivesse dentro da coxia. Olhando a visão da coxia, elas se aquecendo, se alongando. Ele era muito incrível, sou apaixonada por Degas. Gente, esse é o George Washington atravessando o rio Delaware de Manuel Leutzer, um pintor alemão. Esse quadro é de 1850 e ele mostra a travessia de George Washington em 26 de dezembro de 1776 durante a Guerra de Independência Americana.
E repara que naquela época o autor já pensava nos Estados Unidos como uma nação multirracial, né, e multicultural. Na frente você vê que tem um escocês remando do lado do negro, atrás você vê 2 fazendeiros, um índio, e ele mostra assim já o berço americano. E tem uma curiosidade sobre esse quadro, porque essa é a segunda versão. A primeira versão estava na Alemanha e foi destruída durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Adivinha por quem? Pelos aliados, né? Que ironia do destino. Mamãe, olha isso. George Washington atravessando o Rio Delaware. Gente, esse foi um passadão que a gente deu aqui no MET. Na verdade, a gente só arranhou a superfície, né? Porque tem milhares, milhões de coisas para ver aqui. E espero que a gente tenha mostrado pelo menos um pouquinho do que é estar nesse lugar maravilhoso aqui e que com certeza a gente precisa voltar outras vezes para a gente mostrar mais coisas e aprender mais.